Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991. Capítulo 4. Da contribuição da empresa. Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do disposto no artigo 23, é de 6 e 20% sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Segunda, para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos. Redação dada pela Lei nº 9.732, de 1998. A. 1%, para as empresas em cuja atividade preponderante o risco de acidentes do trabalho seja considerado leve. B. 2%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado médio. C. 3%, para as empresas em cuja atividade preponderante esse risco seja considerado grave. Terceira, 20% sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviços, incluído pela Lei nº 9.876, de 1999. Quarta, execução suspensa pela Resolução do Senado Federal nº 10, de 2016. Primeiro, no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras, distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas neste artigo e no artigo 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% sobre a base de cálculo definida nos incisos I e terceira deste artigo. Redação dada pela Lei nº 9.876, de 1999. Vide Medida Provisória nº 2158-35, de 2001. Segundo, não integram a remuneração as parcelas de que trata o nono do artigo 28. Terceiro, o Ministério do Trabalho e da Previdência Social poderá alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o enquadramento de empresas para efeito da contribuição a que se refere o inciso 2º deste artigo, a fim de estimular investimentos em prevenção de acidentes. Quarto, o Poder Executivo estabelecerá, na forma da lei, ouvido o Conselho Nacional da Seguridade Social, mecanismos de estímulo às empresas que se utilizem de empregados portadores de deficiências física, sensorial e ou mental com desvio do padrão médio. Quinto, revogado pela Lei nº 10.256, de 2001. Sexto, a contribuição empresarial da associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional destinada à Seguridade Social, em substituição à prevista nos incisos I e segunda deste artigo, corresponde a 5% da receita bruta, decorrente dos espetáculos desportivos de que participem em todo o território nacional em qualquer modalidade desportiva, inclusive jogos internacionais, e de qualquer forma de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e de
Transmissão de espetáculos desportivos. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Sétimo, caberá à entidade promotora do espetáculo a responsabilidade de efetuar o desconto de 5% da receita bruta decorrente dos espetáculos desportivos e o respectivo recolhimento ao Instituto Nacional do Seguro Social, no prazo de até 2 dias úteis após a realização do evento. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Oitavo, caberá à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional informar a entidade promotora do espetáculo desportivo todas as receitas auferidas no evento, discriminando-as detalhadamente. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Nono, no caso de associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional receber recursos de empresa ou entidade, a título de patrocínio, licenciamento de uso de marcas e símbolos, publicidade, propaganda e transmissão de espetáculos, esta última ficará com a responsabilidade de reter e recolher o percentual de 5% da receita bruta decorrente do evento, inadmitida qualquer dedução, no prazo estabelecido na linha B, inciso I, do artigo 30 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. 10. Não se aplica o disposto no 6º ao 9º às demais associações desportivas, que devem contribuir na forma dos incisos I e 2ª deste artigo e do artigo 23 desta lei. Parágrafo acrescentado pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. 11. O disposto no 6º ao 9º deste artigo aplica-se à associação desportiva que mantém equipe de futebol profissional e atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços e que se organize regularmente, segundo um dos tipos regulados nos arts. 1039 a 1092 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil. Redação dada pela Lei nº 11.345, de 2006. 11. A. O disposto no 11 deste artigo aplica-se apenas às atividades diretamente relacionadas com a manutenção e administração de equipe profissional de futebol, não se estendendo às outras atividades econômicas exercidas pelas referidas sociedades empresariais beneficiárias. Incluído pela Lei nº 11.505, de 2007. 12. Vetado, incluído pela Lei nº 10.170, de 2000. 13. Não se considera como remuneração direta ou indireta, para os efeitos desta lei, os valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional com ministro de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa em face do seu mister religioso ou para sua subsistência desde que fornecidos em condições que independam da natureza e da quantidade do trabalho executado. Incluído pela Lei nº 10.170, de 2000. 14. Para efeito de interpretação do 13 deste artigo, incluído pela Lei nº 13.137, de 2015. E os critérios informadores dos valores dispendidos pelas entidades religiosas e instituições de ensino vocacional aos ministros de confissão religiosa, membros de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa não são taxativos e sim exemplificativos, incluído pela Lei nº 13.137, de 2015. Segunda, os valores dispendidos, ainda que pagos de forma e montante diferenciados, em pecúnia ou a título de ajuda de custo de moradia, transporte, formação educacional, vinculados exclusivamente à atividade religiosa não configuram remuneração direta ou indireta. Incluído pela Lei nº 13.137, de 2015. 15. Na contratação de serviços de transporte rodoviário de carga ou de passageiro, de serviços prestados com a utilização de trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e assemelhados, a base de cálculo da contribuição da empresa corresponde a 20%, do valor da nota fiscal, fatura ou recibo,
quando esses serviços forem prestados por condutor autônomo de veículo rodoviário, auxiliar de condutor autônomo de veículo rodoviário, bem como por operador de máquinas. Incluído pela Lei nº 13.202, de 2015. 16. Conforme previsto nos arts. 106 e 110 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional, o disposto no 14 deste artigo aplica-se aos fatos geradores anteriores à data de vigência da Lei nº 13.137, de 19 de junho de 2015, consideradas nulas as autuações emitidas em desrespeito ao previsto no respectivo diploma legal. Incluído pela Lei nº 14.057, de 2020. Art. 22-A. A contribuição devida pela agroindústria, definida, para os efeitos desta lei, como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção, em substituição às previstas nos incisos I e segunda do artigo 22 desta lei, ed. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. E 2,5% destinados à Seguridade Social, incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Segunda, 0,1% para o financiamento do benefício previsto nos arts. 57 e 58 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade para o trabalho decorrente dos riscos ambientais da atividade. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Primeiro, vetado, incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Segundo o disposto neste artigo, não se aplica às operações relativas à prestação de serviços a terceiros, cujas contribuições previdenciárias continuam sendo devidas na forma do artigo 22 desta lei. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Terceiro, na hipótese do segundo, a receita bruta correspondente aos serviços prestados a terceiros será excluída da base de cálculo da contribuição de que trata o caput. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Quarto, disposto neste artigo não se aplica às sociedades cooperativas e às agroindústrias de piscicultura, carcinicultura, suinocultura e avicultura. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Quinto, disposto no inciso I do artigo 3º da Lei nº 8.315, de 23 de dezembro de 1991, não se aplica ao empregador de que trata este artigo, que contribuirá com o adicional de 0,25% da receita bruta proveniente da comercialização da produção, destinado ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Senar. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Sexto, não se aplica o regime substitutivo de que trata este artigo à pessoa jurídica que, relativamente à atividade rural, se dedique apenas ao florestamento e reflorestamento como fonte de matéria-prima para industrialização própria mediante a utilização de processo industrial que modifique a natureza química da madeira ou a transforme em pasta celulósica. Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003. Sétimo, aplica-se o disposto no sexto ainda que a pessoa jurídica comercialize resíduos vegetais ou sobras ou partes da produção, desde que a receita bruta decorrente dessa comercialização represente menos de 1% de sua receita bruta proveniente da comercialização da produção. Incluído pela Lei nº 10.684, de 2003. Art. 22b. As contribuições de que tratam os incisos I e segunda do artigo 22 desta lei são substituídas, em relação à remuneração paga, devida ou creditada ao trabalhador rural contratado pelo Consórcio Simplificado de Produtores Rurais de que trata o artigo 25-A, pela contribuição dos respectivos produtores rurais, calculada na forma do artigo 25 desta lei. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001.
Art. 23. As contribuições a cargo da empresa provenientes do faturamento e do lucro, destinadas à Seguridade Social, além do disposto no artigo 22, são calculadas mediante a aplicação das seguintes alíquotas: I, 2%, sobre sua receita bruta, estabelecida segundo o disposto no primeiro do artigo 1º do Decreto-Lei nº 1940, de 25 de maio de 1982, com a redação dada pelo artigo 22, do Decreto-Lei nº 2397, de 21 de dezembro de 1987, e alterações posteriores, 9. Segunda, 10%, sobre o lucro líquido do período base, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado na forma do artigo 2º da Lei nº 8.034, de 12 de abril de 1990. 10. Primeiro, no caso das instituições citadas no primeiro do artigo 22 desta lei, a alíquota da contribuição prevista no inciso 2º é de 15%. 11. Segundo disposto neste artigo, não se aplica às pessoas de que trata o artigo 25. Capítulo V. Da contribuição do empregador doméstico. Art. 24. A contribuição do empregador doméstico incidente sobre o salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço é de redação dada pela Lei nº 13.202, de 2015. E 8%, e, incluído pela Lei nº 13.202, de 2015. Segunda menos 0,8%, 0,8%, para o financiamento do seguro contra acidentes de trabalho. Incluído pela Lei nº 13.202, de 2015. Parágrafo único. Presentes os elementos da relação de emprego doméstico, o empregador doméstico não poderá contratar microempreendedor individual de que trata o artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, sob pena de ficar sujeito a todas as obrigações dela decorrentes, inclusive trabalhistas, tributárias e previdenciárias. Incluído pela Lei nº 12.470, de 2011. Capítulo 6. Da contribuição do produtor rural e do pescador. Alterado pela Lei nº 8.398, de 7 de janeiro de 92. Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à contribuição de que tratam os incisos I e segunda do artigo 22, e a do segurado especial, referidos, respectivamente, na linha do inciso V e no inciso 7º do artigo 12 desta lei, destinada à Seguridade Social, é de redação dada pela Lei nº 10.256, de 2001. E menos 1,2%, 1,2%, da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção e redação dada pela Lei nº 13.606, de 2018, produção de efeito. Segunda menos 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para financiamento das prestações por acidente do trabalho. Redação dada pela Lei nº 9.528, de 10 de dezembro de 97. Vide decisão STF petição número 8.140, DF. Primeiro, o segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória referida no caput, poderá contribuir, facultativamente, na forma do artigo 21 desta lei. Redação dada pela Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 92. Segundo, a pessoa física de que trata a linha A do inciso V do artigo 12 contribui, também, obrigatoriamente, na forma do artigo 21 desta lei. Redação dada pela Lei nº 8.540, de 22 de dezembro de 92. Terceiro, integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou vegetal,
em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de lavagem, limpeza, descaroçamento, pilagem, descascamento, lenhamento, pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição, carvoejamento, cozimento, destilação, moagem e torrefação, bem como os subprodutos e os resíduos obtidos por meio desses processos, exceto, no caso de sociedades cooperativas, a parcela de produção que não seja objeto de repasse ao cooperado por meio de fixação de preço. Redação dada pela Lei nº 13.986, de 2020. Quarto, revogado. Redação dada pela Lei nº 11.718, de 2008. Quinto, vetado, incluído pela Lei N. Graus 8.540, de 22 de dezembro de 92. Sexto, revogado pela Lei nº 10.256, de 2001. Sétimo, revogado pela Lei nº 10.256, de 2001. Oitavo, revogado pela Lei nº 10.256, de 2001. Nono, vetado, incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o terceiro deste artigo, a receita proveniente, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. E, da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação de parte do imóvel rural, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Segunda, da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso 7º do 10 do artigo 12 desta lei, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Terceira, de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. Quarta, do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade, e, incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. V. De atividade artística de que trata o inciso 8º do 10 do artigo 12 desta lei. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja sujeito à incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados, IPI. Incluído pela Lei nº 11.718, de 2008. 12. Não integra a base de cálculo da contribuição de que trata o caput deste artigo a produção rural destinada ao plantio ou reflorestamento, nem o produto animal destinado à reprodução ou criação pecuária ou granjeira e à utilização como cobaia para fins de pesquisas científicas, quando vendido pelo próprio produtor e por quem a utilize diretamente com essas finalidades e, no caso de produto vegetal, por pessoa ou entidade registrada no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento que se dedique ao comércio de sementes e mudas no país. Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018, produção de efeito. 13. O produtor rural pessoa física poderá optar por contribuir na forma prevista no caput deste artigo ou na forma dos incisos I e segunda do caput do artigo 22 desta lei, manifestando sua opção mediante o pagamento da contribuição incidente sobre a folha de salários relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira competência subsequente ao início da atividade rural, e será irretratável para todo o ano calendário. Incluído pela Lei nº 13.606, de 2018, produção de efeito. 14.
considera-se receita bruta proveniente da comercialização da produção o valor da fixação de preço repassado ao cooperado pela cooperativa ao qual esteja associado, por ocasião da realização do ato cooperativo de que trata o artigo 79 da Lei nº 5.764, de 16 de dezembro de 1971, não compreendidos valores pagos, creditados ou capitalizados a título de sobras, os quais não representam preço ou complemento de preço. Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020. 15. Não se considera receita bruta, para fins de base de cálculo das contribuições sociais devidas pelo produtor rural cooperado, a entrega ou o retorno de produção para a cooperativa nas operações em que não ocorra repasse pela cooperativa a título de fixação de preço, não podendo o mero retorno caracterizar permuta, compensação, dação em pagamento ou ressarcimento que represente valor, preço ou complemento de preço. Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020. 16. Aplica-se ao disposto no caput nos 3º, 14 e 15 deste artigo o caráter interpretativo de que trata o artigo 106 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional. Incluído pela Lei nº 13.986, de 2020. Art. 25-A. Equipara-se ao empregador rural pessoa física o consórcio simplificado de produtores rurais, formado pela União de Produtores Rurais Pessoas Físicas, que outorgar a um deles poderes para contratar, gerir e demitir trabalhadores para prestação de serviços, exclusivamente, aos seus integrantes, mediante documento registrado em cartório de títulos e documentos. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Primeiro, o documento de que trata o caput deverá conter a identificação de cada produtor, seu endereço pessoal e o de sua propriedade rural, bem como o respectivo registro no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, ou informações relativas à parceria, arrendamento ou equivalente e à matrícula no Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, de cada um dos produtores rurais. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Segundo, o consórcio deverá ser matriculado no INSS em nome do empregador a quem hajam sido outorgados os poderes, na forma do regulamento. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Terceiro, os produtores rurais integrantes do consórcio de que trata o caput serão responsáveis solidários em relação às obrigações previdenciárias. Incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Quarto, vetado, incluído pela Lei nº 10.256, de 2001. Capítulo 7. Da contribuição sobre a receita de concursos de prognósticos. Art. 26. Constitui receita da Seguridade Social a contribuição social sobre a receita de concursos de prognósticos a que se refere o inciso 3º do caput do artigo 195 da Constituição Federal. Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Primeiro, segundo, terceiro, revogado. Redação dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Quarto, o produto da arrecadação da contribuição será destinado ao financiamento da Seguridade Social. Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018. Quinto, a base de cálculo da contribuição equivale à receita oferida nos concursos de prognósticos, sorteios e loterias. Incluído dada pela Lei nº 13.756, de 2018. Sexto, a alíquota da contribuição corresponde ao percentual vinculado à Seguridade Social em cada modalidade lotérica, conforme previsto em lei. Incluído pela Lei nº 13.756, de 2018.